Iniciamos agora nosso painel US Chamber, SBN e crescimento da bioeconomia, no qual iremos discutir iniciativas inovadoras na interseção das SBN e a bioeconomia. Convido ao palco o vice-presidente de política, Martin Durbin. Good afternoon, everyone, and thank you so much for the introduction. Boa tarde a todos, agradeço pela apresentação. Vamos dar início, então, a esse painel sobre as soluções de SBN e o crescimento da bioeconomia. Gostaria de agradecer ao pessoal da CNI e das iniciativas inovadoras e a intersecção da bioeconomia e das soluções baseadas em natureza e a COP29. É um grande prazer ser aqui moderador deste painel da COP29. A Câmara do Comércio americana tem uma parceria muito longa com a CNI. No ano passado, em Dubai, assinamos uma MOU em que estaríamos juntos não apenas nessa COP, mas na COP também, que vocês serão os próximos anfitriões no ano que vem. O Brasil merece muito crédito pelo foco que estão dando nas soluções baseadas na natureza e na bioeconomia. Estamos muito felizes com este momento em que temos essa capacidade de manter esse momento em que o Brasil e as Nações Unidas estão trabalhando de maneira conjunta. Nós temos essa parceria já a longo prazo e queremos continuar a mostrar todas essas projetos em direção a soluções baseadas na natureza. O SBN realmente nos fornece benefícios duplos, tanto para as comunidades como para as comunidades, para realmente entregar soluções verdes. Queremos abordar aqui o que o setor público e privado estão fazendo e o que podemos fazer de maneira conjunta para atender essas soluções. E com isso eu gostaria de dar a palavra e apresentar Hugo Mendes, que trabalha no Ministério Ministério Ambiental do Brasil. Check. Okay, thank you. Thank you very much. Obrigada. Peço desculpas aqui. Bom, vamos lá. Agradeço por estar aqui. Tenho certeza que está muito ocupado aqui em Baku, mas tenho certeza que também está se preparando para a COP do ano que vem. E gostaria de realmente contar alguma coisa, o que estão fazendo para o ano que vem. Não é para isso que estamos aqui essa tarde, mas também seria interessante saber. Recentemente, o Ministério esteve envolvido na preservação e 125 bilhões de investimentos para a conservação em coordenação com outros países. O que está planejando para a COP30 em Belém e quais serão essas soluções baseadas em natureza para atender às questões climáticas? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite para o Ministério do Meio Ambiente estar aqui presente nesse painel da CNI para falar sobre essa questão tão importante que realmente são as emissões da natureza no setor da agricultura e também como reduzir as emissões de gás estufa e como podemos realmente fazer o melhor uso da nossa terra e como abordar as questões de reflorestamento. Para iniciar, então, quando falamos sobre SBN, as soluções baseadas em natureza, é utilizar a natureza a partir de processos naturais para abordar questões econômicas e de questões ambientais. Um exemplo
dessas soluções baseadas na natureza, que precisamos dar uma maior atenção, está na restauração das florestas, ou seja, o reflorestamento, porque uma das medidas que temos hoje em dia sobre a restauração seria na reversão da mudança climática. A ideia ou a iniciativa mencionada pelo senhor está exatamente ao redor dessa ideia, ou seja, da floresta trópica, e essa iniciativa é uma iniciativa coordenada junto ao Brasil e outros 11 países investidores que querem criar uma estrutura, um mecanismo de estrutura financeira que vai fornecer serviços para os proprietários de terras que já estão preservando e mantendo as florestas nessa área da região das florestas tropicais. Então, na verdade, é esse tipo de link, não é, de relação que foi mencionado, que nós estamos criando aí. Então, utilizar o processo da natureza para mitigar outros usos e criar uma resiliência. Sim, há 3 semanas tivemos a honra de receber um ministro no nosso gabinete. E fiquei muito impressionado com o progresso que já foi alcançado com relação à conservação, restauração, quando a ministra Marina Silva esteve conosco no gabinete. Como que acredita que o SBN está relacionado à bioeconomia? Qual seria o primeiro foco, então, dessas soluções baseadas na natureza e a bioeconomia? Olha, o G20, vou começar falando sobre o G20. Sob o grupo de trabalho das questões de sustentabilidade ambientais, temos um grupo específico que lida com o tópico, o tema da bioeconomia. E a ideia desses países envolvidos é exatamente criar a mesma estrutura essa proposta para a estratégia da bioeconomia. E a estratégia é a seguinte: ter cadeias de valores que venham das florestas, dos oceanos e dos serviços de ecossistemas e da agricultura regional, para que todos estes sistemas estejam integrados de acordo com os benefícios econômicos, e esses benefícios, por sua vez, estariam sendo distribuídos para a população e para a sociedade associada a esses ativos. Um programa específico com relação ao reflorestamento. O Brasil veio participar dessa COP com números muito importantes anunciados uma semana antes desta COP 29, a partir de dados do sistema PROGES, que mede exatamente qual que é essa taxa na Amazônica, em que nós conseguimos alcançar 30% de reflorestamento na Amazônia. E essa é uma porcentagem muito boa, mas precisamos ter um outro mecanismo, temos um outro mecanismo financeiro que é utilizado na convenção, que é um instrumento REDD+. Esse instrumento REDD+, ele funciona como um esforço que cada país precisa exercer para reduzir o desmatamento e aumentar o reflorestamento. O senhor mencionou agricultura regenerativa. Poderia nos explicar o que quer dizer por agricultura regenerativa? Qual o papel que ela tem em termos de benefícios no SBN, na bioeconomia? Olha, a agricultura regenerativa seria um esforço em que 2 setores que são muito importantes para o Brasil em termos de emissões. Uma é o desmatamento. O desmatamento, ele apresenta um desenho para a nossa matriz.
E o desmatamento é um dos setores muito fortes que precisa realmente atender às emissões, que precisa do plano ABC, que é um plano para atender às questões da agricultura. E também sobre a agricultura regenerativa, nós temos o Programa Nacional de Conversão de Áreas Degradadas. O nosso plano para o ministro da Agricultura, para o Ministério da Agricultura, mostra que temos 40 milhões de hectares. Esses 40 milhões de hectares poderiam ser restaurados para o benefício, não é, da agricultura do país. E dessa forma estaríamos também mitigando danos, estaríamos aumentando a capacidade instalada. E o setor privado está muito interessado em engajar nessas soluções daqui para frente, não é? Mudando um pouquinho o tópico. Quando falamos, então, sobre as soluções baseadas na natureza, a bioeconomia, o LULUCF e todas as questões, não é, regulatórias sobre o mercado de carbono e o papel, sabe, que vai compensar uma coisa ou outra, como fazer essa compensação? Bom, todas essas questões estão muito bem correlacionadas. Não é uma mudança de assunto, na verdade, porque essa compensação é muito importante, mas o que é necessário ficar atento é que não queremos associar essas compensações à necessidade de corresponder a ajustes à nossa NDC, já que este é apenas o início deste novo processo, uma vez que temos a troca de crédito de carbono que ocorre dentro dessa Blue Zone, na Zona Azul, e essa melhor compreensão sobre como harmonizar a geração dessa ambição que já foi demonstrada aqui na semana passada, é algo que ainda deve ser discutido e melhor planejado, mas o que nós queremos evitar de qualquer maneira é gerar ajustes correspondidos pela compensação. Por isso o setor privado precisa estabelecer e entender exatamente qual o tipo de ativo que ele está comprando ou vendendo quando for fazer essa negociação. Mas essas negociações são importantes, a empresa está relatando toda essa equação de compensação. No Brasil, por exemplo, temos preservação de florestas como uma estratégia para aumentar o valor econômico das comunidades, das florestas. Nós temos áreas de florestas públicas, por exemplo, que são utilizadas e que estão sob a gestão do setor público. E muitas dessas áreas ou desses planos econômicos para a gestão dessas áreas privadas apenas são possíveis de terem seu valor positivo, e eu quero dizer por valor positivo o valor econômico, se considerarmos essas trocas, essas compensações no momento em que é feita uma equação. E a compensação ainda é mais importante no nível subnacional, devido à jurisdição dos projetos REDD+, e também de reflorestamento. Sim, essas são opções para o governo e para o setor privado dentro desse processo. Eu sei que você tem pouco tempo porque precisa voltar para o trabalho, mas uma última pergunta que eu gostaria de fazer. O que o governo e o setor privado estão fazendo em conjunto? Então, já sabemos. E o que o setor privado pode fazer para ajudar o governo nesse sentido também? Olha, do lado do fornecedor e da demanda, o setor privado e o governo sempre terão essa mesma busca. Nós queremos comprar crédito de carbono íntegro, com toda a contabilidade acontecendo, tornando esses mecanismos de crédito de carbono viáveis. E do lado do fornecimento, seria a mesma coisa.
As empresas que estão promovendo projetos precisam trabalhar com boa metodologia para garantir realmente a responsabilidade do processo e que, no fim das contas, vão promover um projeto de alta integridade para garantir que a operação do sistema, evitando qualquer tipo de problema. Muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado, então, por essa sessão. Vamos dar continuidade ao painel. Bom, vamos mudar os tópicos agora. Eu vou apresentar o nosso keynote no dia de hoje. É o Eli Bender, ele é economista internacional no Escritório de Clima e Meio Ambiente do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Nós o convidamos hoje para falar o que o Tesouro tem feito nas suas prioridades de finanças naturais, trabalham com o Brasil, ajudando a identificar as barreiras que nós temos neste aspecto financeiro. Eli, por gentileza. Muito obrigado, Marty, e agradeço ao US Chamber e também à CNI por nos reunir hoje aqui. Essas soluções baseadas na natureza são essenciais para a adaptação e para todas as metas de desenvolvimento, e tudo isso é crítico. O presidente Biden foi à Amazônia no sábado e mostrou a importância dessas soluções. E eu vou mencionar algumas delas. Os Estados Unidos, assim como 12 parceiros, estão anunciando no Brasil uma colisão que tem por objetivo mobiliar 10 bilhões de dólares de investimento público e privado para o restabelecimento das terras e projetos relacionados à natureza. E os Estados Unidos entrou com 2 milhões de dólares para dar exatamente o lançamento deste programa com seus parceiros brasileiros e americanos. Nós temos, com isso, soluções que vão nos levar ao desenvolvimento de modelos cada vez mais eficientes. Os serviços do Tesouro sempre deram suporte a isto, e na presidência do G20 neste ano, uma das nossas prioridades foi desenvolver uma caixa de soluções exatamente para possibilitarmos soluções baseadas na natureza. Estamos abertos para manter essa conversa com os colegas no Brasil. Em Belém, em julho, e no ano passado, nós ouvimos o imperativo econômico de todas essas soluções. Eu gostaria aqui de mencionar 3 pontos. Primeiro, os ministros financeiros de finanças e os seus outros parceiros têm que entender exatamente como ajudar a economia e como garantir que nós podemos ter políticas que não comprometam o nosso ecossistema. As instituições financeiras internacionais têm um papel importantíssimo, que é alcançar o desenvolvimento sustentável com metas razoáveis. E o setor privado também tem que fazer investimentos na área da natureza. Os ministros de finanças estão baseados em soluções baseadas na natureza, porque com isso tem biodiversidade e podem reservar realmente a água e o uso da terra adequada. O ecossistema saudável pode trazer benefícios econômicos, como menores custos e reduzir os eventos extremos. Além disso, com a biodiversidade, nós podemos desenvolver e atender os desafios mais complexos. Fica muito claro que restabelecer a natureza com soluções baseadas na natureza é a abordagem mais razoável. Ter bons dados sobre estes valores é algo que nos ajuda muito e que garante bons investimentos. Para podermos ajudar nesta tomada de decisão, ano passado, os Estados Unidos lançou uma iniciativa e já chegamos a resultados. Em abril, foi feita uma primeira publicação para algumas áreas envolvendo água, o terreno e as emissões. O objetivo é observar as regulamentações e os investimentos que são feitos por meio de análises de custo-benefício. Isso irá mostrar o benefício econômico e social no desenvolvimento dessas iniciativas com soluções baseadas na natureza. E vai nos ajudar também a nos dizer que essas políticas não vão comprometer os sistemas.
Eu vou discutir também o que nosso secretário mencionou sobre as instituições internacionais. Ajudar a natureza é essencial para o desenvolvimento sustentável e para alcançar os nossos objetivos. Assim, pedimos a todos que suportem os seus governos, buscando investimentos que dão ajuda à biodiversidade. Além disso, estas soluções devem ser consideradas em todos os setores para que possam ser feitos bons investimentos de forma combinada entre o governo e os setores públicos e privados. Podemos mobilizar investimentos que levam à biodiversidade. Nós temos visto já bastante inovação e, com isso, sempre trazendo novos produtos inovadores. E, finalmente, o setor privado pode se beneficiar dessas soluções baseadas na natureza. Este ano, o G20 vai trazer uma série de soluções com os ministros de financeira e os ministros da área de finanças, e inclusive dos bancos centrais, e hoje mesmo haverá uma declaração nesse sentido. A grande maioria de investimentos nas soluções baseadas na natureza, por exemplo, em 2022, o financiamento privado chegou a 35 milhões de dólares e muito dele vindo do setor privado. Há vários cases bastante interessantes do investimento destas soluções, envolvendo agricultura, outras infraestruturas, ecoturismo. É importante falar de transparência, capacidade e várias áreas que estão envolvidas. Nós vemos que cada vez mais a consciência deste conhecimento e as várias ferramentas e cases são essenciais para a promoção do investimento. É importante educar os investidores e atrair novos parceiros, o que são essenciais para garantir o desenvolvimento de soluções baseadas na natureza. Os relatórios e estudos realizados até agora mostram que é importante determinar o custo, o valor dessas intervenções em valores monetários. Isso pode ser feito envolvendo os beneficiários, as empresas utilitárias, concessionárias e todos os envolvidos. Com isso, nós podemos desenvolver uma maior resiliência, promover a biodiversidade e obter melhores resultados. Queremos continuar a usar as ferramentas atuais adequadas para dar ajuda ao suporte privado e será ótimo ouvir mais dos colegas hoje sobre como se engajam em todas essas iniciativas. Obrigada. Nós temos agora mais um colega também que irá falar, Chuck Chatovitz, vice-presidente de Assuntos Ambientais e Sustentabilidade da Câmara dos Estados Unidos. Gostaria de convidar também os nossos panelistas. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar os palestrantes. Sou o único aqui que não fala português. Eles podem conversar. E eu vou ficar sentado aqui e ouvir a tradução, eu imagino. Nós vamos fazer uma conversa aqui entre estes líderes em diferentes setores. Todos são brasileiros e todos com interesses na bioeconomia e soluções baseadas na natureza. Eu acredito que o Hugo e o Eli já falaram que as nossas empresas realmente têm se comprometido em reduzir as emissões de efeito estufa. Nós não conseguimos fazer isso sem usar soluções baseadas na natureza e os offsets que vêm como resultado desses projetos. Portanto, eu gostaria de apresentar, na ordem que temos aqui, nós temos Grazi Parente, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da Syngenta Brasil e Head Global de Alianças de Cadeia de Valor do Syngenta. Nós temos o Ricardo Assunção. É assim que eu falo? Me disseram que o P era silencioso no Assumpção aqui. Ele é sócio-diretor de sustentabilidade e líder de ESG de sustentabilidade da Latam para Ernst Young. E nós temos a Natasha Santo, vice-presidente de divisão de Crop Science e head de sustentabilidade e engajamento estratégico da Bayer. Grazi, que tal começarmos com você? Como a Syngenta está pensando nas soluções baseadas na natureza e em todas essas soluções para alcançarmos? Muito obrigada pelo convite, mais uma vez estou aqui entre os amigos, sempre muito mais agradável.
Eu estava lendo mais uma vez o nome deste painel, Soluções Baseadas na Natureza. A primeira coisa que a Syngenta traz é a Soluções Baseadas na Natureza de origem científica. Somos uma empresa da ciência. Além disso, expandir a bioeconomia. Como disse muito bem, somos todos brasileiros. Quando falamos sobre bioeconomia com as pessoas, eles acham que é o processo de açaí, por exemplo, que isso é bioeconomia. Isso também é bioeconomia, mas é muito mais do que isso. A bioeconomia tem a ver com os biocombustíveis. O Brasil tem um papel importantíssimo, assim como os Estados Unidos e outros países no mundo. Isso tem a ver também com aquilo que nós fazemos para manter a natureza, restabelecê-la, restabelecer a natureza. A Syngenta lidera hoje a maior e, pelo menos até agora, o único programa de restabelecimento das terras para a agricultura. São terrenos que estão num grau de degradação menor ou maior, restabelecendo essa qualidade para produzir terras agriculturáveis. Ao fazer isso, nós estamos, ao mesmo tempo, restabelecendo e melhorando o solo. Falando de natureza, o que nós estamos fazendo agora é medindo isso. Com isso, tendo soluções baseadas na natureza e científicas. E é uma grande oportunidade para que todos nós possamos aprender nesta jornada. O Brasil, assim como os Estados Unidos, é um grande país. Nós temos a oportunidade de fazer testes, avaliar as oportunidades e depois poder escalá-las. O que nós fazemos na Syngenta é um desenvolvimento local, porque a agricultura onde nós estamos, mas também tudo restabelecido, a restauração é muito local, não é? Mesmo para uma empresa local, é importante que tenhamos desenvolvimento local e parcerias locais. Estamos falando de bancos, nós estamos falando de academia, do governo, de outras empresas, como dos amigos aqui. É isso que nós fazemos hoje. Muito obrigado, Grazi. Eu acho que nós ouvimos também dos governos que a transferência de terras degradadas para a agricultura tem sido sempre uma prioridade para o governo brasileiro. É um processo muito importante que estão envolvidos. Ricardo, vou passar a palavra a você. A EY, Ernst Young, é uma empresa de consultoria que atua com vários setores. Como estão pensando nas soluções baseadas na natureza no trabalho que fazem? Muito obrigado, Chuck, pelo convite. A EY, na maioria das vezes, ela trabalha para todos os setores. Nós representamos hoje mais de 100 países entre os nossos clientes. E o que eu observei nos últimos anos é que nós pensamos muito sobre a transição energética, mas nós não sabemos como a natureza e as soluções baseadas na natureza desempenhará o seu papel nesta transição. O Brasil tem um grande potencial com todos os ativos de sustentabilidade. O que nós sabemos até agora é que este potencial, por exemplo, se nós temos uma empresa que vale mais do que 10 vezes o PIB de um país, nós não sabemos, no entanto, como explorar todo esse grande potencial que temos. No Brasil, 20% do nosso PIB vem do agrobusiness. Nós temos que entender como ter sustentabilidade, resiliência neste setor, ao mesmo tempo que nós melhoramos e expandimos as soluções baseadas na natureza. Isso é muito importante, é sempre importante falar sobre mudanças climáticas. O Brasil, hoje, 7,5% de todo o nosso território é dedicado ao agrobusiness. A área total da França, em outras palavras. 20%, 22% do nosso território são terras degradadas. Esse é o potencial que nós temos, aumentar as soluções baseadas na natureza, com o restauro e, ao mesmo tempo, melhorando o agrobusiness.
No ano passado, na COP28, nós lançamos uma iniciativa da EY que se chama EY Nature Hub, Hub de natureza, ajudando os nossos clientes e os mercados a entenderem o potencial das soluções baseadas na natureza e como a natureza, os biocombustíveis, as soluções, pode desenvolver este mercado. Nós somos, sem dúvida, um grande potencial no Brasil nos combustíveis sustentáveis para a aviação, assim como Estados Unidos e Índia. Na minha opinião, hoje, nós temos que entender como criar inovações e como exportar as inovações. Eu acho que esse é o segredo para o Brasil, e é esse que é o meu objetivo na COP30. Agradeço os teus comentários, Ricardo. Agora vou passar a palavra a você, Natasha. A Bayer trabalha muito na área de bioeconomia. Hoje, inclusive, nós tivemos uma reunião patrocinada pela Bayer falando sobre SAF e alguns dos desafios que todos nós enfrentamos. Então, há uma prioridade, por exemplo, do restauro agrícola e tudo mais. Poderia nos falar sobre isso, por favor? Agradeço por preparar, sabe, todo esse cenário, porque eu não vou falar aqui sobre a questão farmacêutica da Bayer, eu não sei nada sobre isso, eu, na verdade, represento a parte da divisão de agricultura, não é? E de como o que nós fazemos para a empresa há 4 anos atrás foi decidimos dizer aos nossos acionistas que iríamos investir em agricultura, em inovação, no modelo de negócios, porque os nossos clientes eles poderiam escalar, não é, em agricultura, além do setor farmacêutico. E por que decidimos investir ali na agricultura? Devido às questões climáticas, não é, que os clientes estavam enfrentando, e, em segundo lugar, porque nós acreditamos que o sistema, que é um sistema de resultados, que entende como restaurar a biodiversidade, como reduzir os gases, as emissões, os gases de estufa, como conseguir uma melhor otimização, todas essas soluções baseadas na natureza, assim como boas práticas de intubação que poderiam ajudar a rotação de agricultura, de plantação, algumas práticas que nós acreditamos que vão ajudar nessas soluções. E a agricultura em si é um sistema complexo. Então, pensamos, queremos considerar investir em inovação, porque dessa forma, com a inovação, vamos conseguir apoiar essas práticas que vão nos trazer resultados sem comprometer a lavoura, não é, dos produtores. Mas daí, quando pensamos em escalonar cada uma das culturas, cada uma das agriculturas, nós não queríamos fazer um projeto piloto em pequenos países, e sim num mercado que fosse o mercado-chave, assim como o Brasil e Estados Unidos. Estão ouvindo? Estavam acordados? Se não estavam, acordaram agora. Bom, voltando aqui à questão da agricultura. O que nós fizemos, então, aqui no Brasil, eu estou vendo o presidente da Embrapa passando aí. Então, como estamos falando sobre soluções baseadas na natureza e descarbonização, não tínhamos a ciência ou a metodologia necessária para medir a pegada de carbono no solo da agricultura. Nós não tínhamos, sabe, esse potencial como país. Então, fizemos uma parceria com a Embrapa para desenvolver este cálculo, para saber qual seria a pegada de carbono na plantação de feijão e de soja, para simular qual seria esse inventário no solo das plantações de soja. Então, todo esse investimento adicional que pudesse capacitar as condições e capacitar o ambiente para que essas práticas pudessem ser medidas e, eventualmente, atender o escopo 3, não é?
e ter um potencial no mercado de carbono, não voluntário, não de maneira voluntária, mas sim obrigatória, e começar a capacitar as receitas adicionais dos produtores para que pudessem ser pagos por esses sistemas de ecossistema, como, por exemplo, as soluções baseadas na natureza. Eu participei de Cali, não é, da conferência de Cali, que falou sobre a biodiversidade. Por isso, acreditamos que a agricultura pode ser uma solução para várias dessas soluções e não apenas um ponto de produção. A produtividade e eficiência da nossa cadeia de valor da agricultura, podemos falar sobre o uso da terra, podemos extrair mais da mesma terra, aumentando, sabe, as soluções baseadas na natureza. Eu acho que o Brasil é um país fantástico para começar este projeto piloto. Temos um business case, porque é relevante, os produtores brasileiros estão abertos à tecnologia, então acho que temos o ambiente correto para, sabe, destravar todos os investimentos necessários e tornar o Brasil um showcase para soluções baseadas na natureza. Agora ficou alto, hein? Grazi, você mencionou a sua organização, não é, que está voltada para a ciência. Me fale sobre os gaps, as lacunas para verificar o impacto das soluções baseadas na natureza, tais como sequestro de carbono e outros. Essa pergunta é muito relevante. Como a Natasha já mencionou, o Embrapa é um parceiro-chave. A ciência não trabalha ou não funciona na mesma velocidade do negócio, porque não é uma questão de fazer tudo este ano, mas sim um tempo consistente de coleta de dados para poder conseguir demonstrar o impacto. Então, primeiramente você ter a paciência, a consistência, o investimento necessário para um monitoramento. Então, esse é o primeiro desafio. Segundo, como muito bem apontado aqui, é que o Brasil trabalha ou tem uma agricultura tropical. O que vem a ser? É melhor? É pior? Não, é só diferente. É apenas diferente. E isso é algo que precisamos deixar bem claro. Há 3 anos ou 4 anos, quando estávamos discutindo amplamente sobre os comprometimentos do net zero, sabe, mundial, eu me lembro conversando com um rapaz que disse, olha, mas essa é a forma como medimos a agricultura, o impacto com o passar dos anos, mas olha, veja, no Brasil nós temos 300 colheitas, 3 colheitas por ano, vocês têm uma, nós temos 3 colheitas, e o impacto é completamente diferente. Então, a nossa base é super diferente dos demais. Esse é apenas um único exemplo para entenderem, sabe, a diferença. Então, dados consistentes, sabe, para a agricultura tropical específica. E o Brasil, assim como os Estados Unidos, não são lugares homogêneos, são biomas diferentes, então há diferenças entre o norte, o sul, o leste, o oeste. Por isso é necessário ter dados comparáveis, laranja com laranja, não é? Como que podemos ter a certeza de que vamos explorar mercados de crédito de carbono? Na última semana foi votado no Brasil um projeto de lei para o mercado de carbono, do qual a agricultura não faz parte, e é uma razão para tal, porque acreditamos que há uma solução, mas ainda assim há oportunidade para voluntários para ser explorado, e é só uma questão de tempo para que aconteça. Mas a questão é necessário investimento, consistência, adaptação e compreensão das características locais, por um lado. E, por outro lado, sabe, criar um business case. O problema da sustentabilidade é que estamos tentando solucionar estes pequeninos problemas, o que talvez seja bom para a bioeconomia social, mas para a bioeconomia em si, que é a nova maneira de se fazer negócio hoje e no futuro, é necessário ter escala, bens que sejam escalonáveis.
Ricardo, se puder dar sequência a essa reflexão, você mencionou que está engajado na coleta de dados para prover serviços aos seus clientes. Como você considera essas lacunas de dados e o que isso implica nas verificações? Okay. No, I'm here with two specialists in the agribusiness Eu estou sector. aqui com dois especialistas, dois especialistas no setor de agrobusiness. É necessário repensar a forma como pensamos ou entendemos sustentabilidade. O que quer dizer sustentabilidade para o negócio? Sustentabilidade está presente em tudo, exatamente como a internet. Para fazer uma reserva no restaurante, você precisa da internet, uma operação bancária, internet. Então, no negócio, na agricultura, também está presente na transformação industrial, na mineração, em todos os setores. Eu acredito que no Brasil estamos tentando fazer isso, tentar fazer os nossos clientes entenderem como incluir, colocar a sustentabilidade em tudo que é feito. E há algumas lacunas. E uma delas é como medir ou monitorar a sustentabilidade e como monitorar os dados que precisamos fazer uso de melhor maneira para nos tornarmos mais sustentáveis. O Brasil é o primeiro país que tornou obrigatório ISB S2. O que isso quer dizer? Todas as empresas públicas no Brasil vão ter que comunicar, vão ter que informar qual o nível de sustentabilidade ou como a sustentabilidade afetou a sua declaração financeira, o seu balanço financeiro. O setor as empresas públicas no setor de agrobusiness vão ter que relatar como que a sustentabilidade e as questões climáticas estão afetando o seu balancete financeiro. Além disso, como a tecnologia pode ser utilizada para estreitar essas lacunas e entender também como que as políticas públicas podem auxiliar o Brasil como um todo também a diminuir essas lacunas. As perguntas são inúmeras e as respostas são poucas. Mas acredito que estamos, rapidamente indo numa direção de mostrar diferentes abordagens. O problema é global e a necessidade das soluções são locais. O Brasil não é nem melhor nem pior, apenas apresenta condições e potenciais diferentes. Isso me leva de volta ao meu ponto. Talvez um pouco mais dessas poucas falta de dados vai nos ajudar a entender como que o Brasil pode criar inovações que vão trazer inovações baseadas na natureza. Por exemplo, dentro desses ecossistemas, nós somos muito bons na regeneração de agricultura, de solos. Como escalonar isso? Então, o Hub da Natureza está tentando trazer todas essas respostas ao mercado. Então, na verdade, não temos aqui uma missão individual e sim colaborativa. Então, eu continuo aprendendo a cada dia, participando de painéis como estes, e eu acho que sim, estamos fazendo nosso papel. Obrigado. Natasha, você mencionou que você esteve em Cali, não é, para a COP da biodiversidade, e como que isso está, alinhado às lacunas, aos dados que temos que enfrentar? E o que você acha? Qual a sua opinião? Veja, em primeiro lugar, eu acredito que há uma oportunidade, eu sei que o governo brasileiro e outros governos estão tentando isso, uma oportunidade para maior coordenação na discussão de biodiversidade e as discussões de clima.
os alvos que temos de biodiversidade, intervenções de política, há oportunidades de mais coordenação no setor privado para podermos ter realmente um modelo mais preditivo e uma estrutura de políticas mais preditiva, porque pensamos em investimentos em 20, 30 anos, as tecnologias nós investimos hoje, vai demorar pelo menos 20, 10 anos, 20 anos para termos resultados. Então, eu acredito que o Brasil está tentando trabalhar junto com os governos. No próximo ano teremos a nossa reunião no Brasil, e também a COP de biodiversidade, sempre trazendo finanças, não é? Como temos discutido esta semana. Em breve, sem dúvida, haverá uma COP financeira. Eu acho que nós estamos chegando a esta conclusão de que se nós não trouxermos finanças globais para a discussão, não vai dar certo. Nós precisamos ter tudo como algo a ser investido, não é? E eu acho que essa é a convergência que muitas discussões de biodiversidade buscam. Do ponto de vista de agricultura, nós tentamos ser o mais pragmáticos possíveis a curto prazo. Por que os donos de terra vão investir em tecnologia? Por que os produtores vão implementar práticas ou fazer algum tipo de rodízio de culturas em termos de qualidade do solo, diversidade e tudo mais? Por que fazer isso? Bom, em primeiro lugar, produtividade, não é? Se as condições do solo são melhores, logo, eles terão uma melhor qualidade da sua cultura, uma maior produção. Se nós conseguimos gerenciar os riscos de fazer tudo isso, talvez nós podemos ter linhas de crédito mais atraentes, a menores taxas, conseguindo o envolvimento não só dos setores financeiros, mas talvez outros parceiros que podem vir ajudar com serviços agrícolas, gestão de dados, por exemplo, das propriedades, para que os parceiros possam oferecer isso. Quais são os incentivos, em outras palavras, para os produtores para que adotem algumas práticas e possam fazer transições em suas propriedades? É isso que nós temos que focar. E como disse a Grazi, para liberarmos toda a ciência por trás disso, os dados necessários e os resultados que nós queremos mostrar na agricultura regenerativa, não vai ser simplesmente num ciclo de safra. Vai precisar de muitos investimentos e muitos anos para podermos ver os resultados da agricultura regenerativa. É um investimento de longo prazo dos produtores, mas também do setor privado. Precisamos do ecossistema certo, a previsibilidade, a transparência, para ter certeza que estamos fazendo os investimentos nas estratégias corretas. É isso que temos até agora. Agora, a escalabilidade, a oportunidade que nós vemos, a magnitude da oportunidade no Brasil é enorme comparada com o que temos. Não podemos evitar e não devemos nos diminuir em frente às grandes oportunidades que o Brasil tem no setor agrícola. E assim podemos talvez mudar a percepção que as pessoas têm de que a agricultura é parte do problema. Não, a agricultura pode ser parte da solução e os produtores estão fazendo o que o seu mandato pela sociedade, que é produzir alimentos, não é? Produzir o que precisamos, e os produtores têm que fazer o seu trabalho e nós temos que trazer também resultados ambientais, soluções baseadas na natureza, ajudando para que eles possam fazer os investimentos necessários. Eu acredito que você disse duas coisas bem importantes. Primeiro, melhora de produtividade, que os produtores vão querer fazer, porque isso faz sentido para eles, não é? E a parte econômica também tem que ter a sua parcela de responsabilidade, tudo tem que fazer sentido. Nós estamos todos cientes do tempo, não é? Mas eu gostaria de encerrar com algo que é do nosso interesse na Câmara de Comércio dos Estados Unidos. O que nós podemos trazer como incentivos para a discussão para os próximos anos na COP 29 e 30, dentro desse espaço das soluções baseadas na natureza? Quais são as políticas, não é, que poderiam nos ajudar a desenvolver isso? Grazi, por favor. Uma é a que eu já mencionei, a estrutura de carbono, também ter
um financiamento claro para o investimento em ciência. Investimento público para o desenvolvimento da ciência, tanto na academia, mas também em instituições como a Embrapa, por exemplo. Nós precisamos ter isso. Também investimentos, como o dinheiro internacional circula neste mercado. O painel anterior falou sobre transparência, disclosure, que é o conhecimento dos meus colegas, claro, mas sustentabilidade beneficiando as pessoas, as empresas e o ambiente. Mas, às vezes, a gente leva mais tempo só reportando os resultados do que fazendo as coisas. Então, leva tempo e custa dinheiro, não é? Então, como é que nós podemos fazer tudo isso ser mais compreensível? Quando pegamos o relatório de sustentabilidade de uma empresa, não é só para os investidores. Os consumidores deveriam também olhar e entender o que contém. As políticas têm que ser criadas em benefício da transparência e também das pessoas que estão lá, para que seja mais simples e mais acessível. Ricardo, veja, Chuck, para mim é uma combinação. E eu tenho 4 pontos rápidos. Primeiro, os incentivos financeiros, o pagamento por serviços de ecossistema, créditos de carbono ou créditos para sustentabilidade, quer dizer, trazer realmente títulos com potencial de investimento. Em segundo lugar, claro, o ecossistema regulatório. Eu acredito que isso seja muito importante. Como incorporar o SBN nessa estrutura? Eu acho que isso é muito importante, ou as SBNs. Nós começamos a fazer isso agora. O planejamento do uso do solo, isso é importantíssimo no Brasil, não é? A capacidade de propriedade, controle. Em terceiro lugar, a capacitação. Nós precisamos capacitar toda a cadeia de suprimento. No Brasil, a cadeia de suprimento é muito longa. A primeira milha é longa demais. Portanto, é muito importante abordarmos todos os desafios e impactos que temos na cadeia de suprimento. E, para concluir, eu acredito que a governança é obrigatória. Nós temos que estar alinhados com o setor privado, produtores, governos, a sociedade civil, para que possamos entender como alavancar o potencial que temos. Havia um político no Brasil que dizia: o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Essa oportunidade da bioeconomia, desse poder de sustentabilidade que temos, não pode ser perdida, não pode ser desperdiçada. Concordo. E para complementar a resposta dos colegas, nós precisamos de investimentos em inovação nesta área. Nós temos que pensar em novos mecanismos financeiros, o blended finance, as parcerias público-privadas. Nós, como empresas, estamos fazendo isso, mas há um espaço de inovação, de plataformas digitais, de soluções de máquina, de análise de dados. Nós temos que pensar em hubs de inovação, centros de inovação no Brasil e em outros lugares. E se os incentivos estiverem nas mãos dos produtores, em termos de pagamento, de sistemas de ecossistema, há diferentes soluções, não é, que poderiam ser adotadas sempre com muita transparência. Todos nós temos resultados de escopo 3, mas sim, há uma oportunidade aqui de mais receita para os produtores. Se eles tiverem, por exemplo, acesso a linhas de crédito preferenciais ou qualquer coisa que pode ajudar na gestão de risco desses produtores de seguros, ou talvez subsídios para a aquisição de algumas tecnologias.
para lidarem com os desafios, qualquer coisa que realmente pode ajudá-los a fazer a gestão de risco e ajudando a ter melhor retorno sobre investimento a curto prazo. Eu acho que isso irá liberar o poder que nós queremos e esse grande avanço que queremos na agricultura, no setor. Tudo que nós queremos com os produtores é resultado de incentivos, de políticas nesta área de sustentabilidade. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecê-los muito por seus comentários e contribuições. Estamos bastante animados em estarmos no Brasil na COP30 no próximo ano e talvez possamos nos reunir mais uma vez em um ano e ver o quanto progredimos nesta área e o que mais nós temos que fazer para irmos cada vez mais à frente. Eu gostaria de agradecer aos panelistas e com isso encerramos esta mesa. Muito obrigado.